Nolan, você chegou bem próximo da perfeição. Bem próximo. E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda, eu sou Miranda e no vídeo de hoje falaremos sobre Interestelar, filme de 2014 dirigido por Christopher Nolan. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera, se vocês gostam aqui do conteúdo do canal, se vocês gostam de análise de filmes, análise de séries, filmes antigos, filmes novos, se inscreva aqui no canal, tem vídeo regularmente, quase todo dia tá tendo vídeo aqui no canal, shorts sobre notícias da cultura pop, regularmente tá tendo vídeo aqui no canal, então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixa um like, porque vai ajudar demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo. Então vamos lá, vou conversar um pouco sobre Interestelar. Interestelar é um filme lançado em 2014, dirigido por Christopher Nolan. O filme também é roteirizado por Christopher Nolan e seu irmão, Jonathan Nolan. Christopher Nolan aqui, talvez ele chegue mais próximo da perfeição em um filme de ficção científica que talvez a gente vai ver, sabe? Aqui ele trabalha conceitos muito complexos de ficção científica e termos assim bem complicados, além de ter um orçamento muito grande, sabe? Ele tem um orçamento aqui bem grande, um orçamento que diretores até mais qualificados para ele em relação à ficção científica, que eu tô dizendo, não conseguiriam fazer esse tipo de filme que ele conseguiu fazer assim. Porque o Nolan, ele é um cara que consegue esses orçamentos grandes, que consegue esses grandes elencos e consegue fazer esses filmes gigantescos com conceitos extremamente complexos que nenhum outro diretor conseguiria fazer esse filme dessa forma e vender esse filme, sabe? Fazer esse filme ser rentável, fazer esse filme ele ser feito. Então eu acho que um filme nesse estilo aqui, nessa base aqui, só o Nolan com o Warner que seriam capazes de fazer, porque eu não consigo ver outro diretor fazendo um filme nesse estilo, com essa vibe, e o diretor consiga receber dinheiro para fazer esse filme, sabe? É muito difícil você ver outro diretor conseguindo fazer algo igual o Nolan fez aqui. No filme nós acompanhamos um futuro distópico em que as plantações já não nascem, plantas já não crescem, as plantas estão sofrendo com grandes pragas, o mundo está sendo assolado por grandes tempestades de areia e nesse meio tempo nós acompanhamos o personagem de Cooper, um fazendeiro e ex-piloto da NASA, que acaba sendo recrutado para uma missão de ir com outros cientistas para uma outra galáxia para tentar achar outro planeta habitável para os seres humanos. O planeta Terra não irá conseguir mais sobreviver aos humanos, os humanos logo serão extintos. Ele entra nessa missão para tentar achar um novo lugar para os seres humanos. Inicialmente o que a gente pode falar aqui é que esse filme, tecnicamente, ele é perfeito. Não tenho o que falar desse filme. Esse filme, tecnicamente, ele é perfeito, cara. Não tenho o que falar. Cara, o Nolan chamou um grupo de cientistas e eles juntos conseguiram fazer a representação mais perfeita de um buraco negro que já foi feita na história da humanidade, cara, sabe? Nem simuladores conseguiram fazer algo tão perfeito, tão próximo da realidade, igual o Nolan conseguiu fazer aqui, cara. Então, tecnicamente, esse filme aqui, ele é perfeito, ele é absurdamente perfeito. Não tenho o que falar, não tem um A pra falar tecnicamente desse filme aqui, sabe? Não tem, cara, é absurdamente perfeito. No filme também a gente vai pra outros planetas que são planetas diferentes dos nossos. Mas o Nolan consegue fazer de uma forma que esses planetas, eles são diferentes dos nossos, são planetas que têm uma ideia totalmente diferente do nosso planeta, mas ainda são planetas que você consegue ver ali, que ainda tem umas similaridades com o planeta Terra, sabe? Um planeta feito de gelo, um planeta que é muito frio, né? Um planeta que é feito de água, sabe? São planetas que são diferentes, mas a gente ainda consegue entender um pouco, então fica bem de boa para o público geral entender um pouco aqueles planetas que são diferentes, mas ainda tem similaridades com os elementos que a gente tem aqui na Terra. Então é bem interessante o que o Nolan fez aqui. O Nolan ter plantado um milharal inteiro para gravar pequenas cenas que não dão, sei lá, não dão 5, 10 minutos de filme, ele ter plantado um milharal só para fazer isso, sendo que ele poderia ter feito CGI, eu acho que é a coisa mais Nolan que a gente pode fazer. Tipo, o resto, a maioria dos cenários são cenários feitos CGI. Então ele tem que pegar e pelo menos uma coisinha de efeito prático ele tem que fazer, sabe? O Nolan, ele gosta muito de efeito prático e aí basicamente o filme inteiro é um filme de CGI, porque, sabe, não tem como você ir pro universo gravar, mas alguma coisinha que ele poderia fazer ali de efeito prático ele fez e ficou isso é uma coisa muito Nolan. Outro ponto positivo são as naves, né? As naves que são apresentadas aqui no filme, elas são naves que são totalmente diferentes das naves que a gente costuma conhecer aqui na Terra, mas são naves que é diferente do que a gente é acostumado aqui, do que a gente já viu, mas elas são naves que você pensa dentro daquele mundo, elas funcionam, elas são funcionais. Você consegue ver elas funcionando de uma forma prática naquele universo, então é bem legal, bem interessante. As atuações aqui elas são muito boas, mas aí a gente tem que já começar a falar um pouco dos pontos negativos.
porque a atuação aqui, principalmente do Matthew McConaughey, ela é muito boa. O Matthew McConaughey ele tinha acabado de ganhar o Oscar em 2013 por Clube de Compras Dallas, e ali ele estava no auge dele, e essa atuação, ele tinha acabado de fazer True Detective também, e essa atuação dele aqui, ela é muito boa. A atuação dele aqui ela é muito boa, só que ela é uma atuação boa pelo ator, pelo Matthew McConaughey, porque esse roteiro aqui é um roteiro anti-emoção, cara. A emoção que a gente tem aqui no filme do Matthew McConaughey é uma emoção dele como ator. Porque esse roteiro aqui é um roteiro totalmente anti-emoção, cara. Murphy stole Grandpa's car. She crashed it. She's okay though. Hey, Dad. Falando um pouco sobre os pontos negativos, o Christopher Nolan, ele é um cara meio complicado, porque tecnicamente o Nolan, ele é um diretor, eu não sei se falo perfeito, mas podemos considerar que ele é um diretor perfeito. Você não tem um A pra falar dos filmes do Nolan. Tecnicamente, os filmes dele são perfeitos. Nolan, ele é um cara muito lógico, ele é um cara muito racional na vida dele como pessoa. E nos filmes dele, ele aplica um pouco dessa lógica, de forma de ver o mundo racional, sabe? Ele aplica isso nos filmes dele. E ele é um cara muito lógico e um cara que ele é um pouco sem emoção na vida dele. Ele é um cara muito, tipo, ele não tem muitas emoções na vida dele. Ele não deixa transparecer um pouco a emoção dele. E ele aplica isso nos filmes dele. E você vê os filmes dele, porque os filmes dele são bem lógicos, são filmes em que a emoção, ele tem uma dificuldade muito grande de gravar a emoção, de tirar a emoção dos seus atores e de escrever uma cena que seja emocionante. E eu acho que isso é bem comum nos filmes do Nolan, de filmes assim que tem conceitos muito complexos, são filmes que são estupidamente bem feitos e bem gravados e tecnicamente perfeitos, mas são filmes que, em termos de emoção e de relação entre personagens, são filmes que deixam muito a desejar, porque eu acho que o Nolan como pessoa, ele é uma pessoa assim, então ele aplica isso nos filmes dele e não dá pra não perceber isso. Mas uma coisa que não dá pra ignorar nesse filme aqui é o Nolan chamando o público de burro, né, cara? Não dá, sabe? O Nolan fazia uma cena explicando para um piloto da NASA que tá no espaço o que é um buraco de minhoca, sabe? Eu acho que esse cara deveria saber o que é um buraco de minhoca e que o buraco de minhoca é uma esfera, sabe? Ele não é um buraco, literalmente, é uma esfera no espaço. Eu acho que ele, como um piloto da NASA, um cara que eu acho que tem um mínimo ali, eu acho que ele deveria saber disso. E o Nolan fazer essa cena, mas essa cena não é feita pro personagem, ela é feita pra gente aqui entender. Eu acho que, beleza, ok, você quer explicar um conceito ali que não é muito popular, tudo bem, não tem problema. Mas faz de outra forma, sabe? Não precisa explicar pra um cara que deveria saber o que é isso, sabe? Faz de outra forma que fica bom. É chamar o público de burro e o público, ó, eu preciso explicar um conceito aqui que é importante pro filme, então deixa eu fazer de uma forma muito idiota, sabe? Aí eu acho que o Nolan dá uma vacilada nesse ponto. Dimensions, which turns a wormhole into 2 dimensions. A circle. What's a circle in 3 dimensions? Sphere. Exactly. Eu tô criticando alguns pontos aqui no filme, mas deixar bem claro, é o meu filme favorito do Nolan, sabe? É o filme que eu mais gosto do Nolan. Eu acho que não é o melhor filme da carreira do Nolan, o Cavaleiro das Trevas, Oppenheimer, outros filmes. Você tem outros filmes que são melhores que o Interestelar, mas ele é o meu filme favorito, sabe? É o filme que eu mais gosto, é o filme que eu acho que eu já vi ele umas 10 vezes, é o filme que eu mais gosto do Nolan. Só que tem alguns pontos negativos, como eu citei, não é um filme perfeito, e ele é um filme que, esses pontos negativos que eu falo, na maioria das vezes, eles estão em quase praticamente todos os filmes do Nolan, esses pontos negativos que eu tô citando agora, eles estão lá, sabe? Esses pontos de ele ser um cara muito lógico, de ter uma falta de personagem, os personagens não terem relações muito boas e ter uma falta de emoção muito grande nos filmes, sabe? Eu acho que muitas das vezes os próprios atores têm que tirar essa emoção de que um roteiro que não tem. Então é algo bem comum na carreira do Nolan e ele tá aqui no filme, mas não é algo que atrapalha, porque o filme ele é tão bom, o filme ele é tão acima desses pontos que eu não gosto tanto, que eu acho que eles até apagam um pouco desses pontos negativos e você começa a ignorar, porque o resto do filme é tão bom, mas tão acima, que eu acho que esses pontos negativos a gente nem precisa relevar eles muito, porque não é algo que muda a história, que muda a narrativa e que atrapalha o filme, sabe? O filme ele tá bem acima disso. Um dos maiores arrependimentos que eu tenho como pessoa é não ter tido a oportunidade de ter assistido o Interestelar no cinema, sabe? Eu acho que esse filme aqui, ele é um daqueles filmes que você tem que assistir no cinema, sabe? Agora ele tá completando 10 anos, ele foi lançado em 2014, e eu queria muito ter visto o Interestelar numa tela de cinema, porque eu acho que, principalmente no IMAX, porque eu acho que esse filme aqui é um daqueles filmes que você tem que assistir ele numa tela de cinema, sabe? E ele é um filme que ele, na tela de cinema eu acho que ele ganha muito, então é um dos arrependimentos que eu tenho, é não ter tido a oportunidade de ter assistido esse filme numa tela de cinema, porque eu acho que
eu já gosto muito, eu gostaria ainda mais, sabe? Se eu tivesse assistido ele numa tela de cinema, principalmente na primeira vez. Um fato engraçado é que algum tempo atrás, eu estava ouvindo alguns podcasts que foram lançados naquela época, em 2014, logo quando o filme saiu, eu ouvi alguns podcasts. E eu ouvi alguns podcasts em que pessoas estavam comparando o Interestelar com outro filme que tinha saído um pouquinho antes, que saiu em 2013, que foi o Gravidade. As pessoas estavam comparando esses filmes e falando que o Gravidade é um filme do Alfonso Cuarón, e essas pessoas estavam falando que o Gravidade é um filme melhor que o Interestelar, sabe? Na minha visão, não tem nem início, não tem nem começo de conversa entre o Interestelar e o Gravidade. O Gravidade é um bom filme, inclusive, mas não tem nem começo de conversa aqui, cara, sabe? Quem fala isso, que o Gravidade é um filme melhor que o Interestelar, cara, sabe? Tá de brincadeira, sabe? Tá de palhaçada falar um bagulho desse, sabe? Nossa, cara, pra mim não tem nem início de conversa, sabe? Não tem nem comparação entre os dois filmes. Quem fala esse tipo de coisa é maluco, cara, é doido. Mas, de forma geral, é o meu filme favorito do Nolan, é um filme que eu gosto demais, é um filme que consolida o Nolan como esse cara, esse diretor que eu acho que é raro, quase impossível de você encontrar em Hollywood, que é esse cara que faz esses filmes de blockbuster grandes, com orçamentos gigantescos, e com elencos assim absurdamente estrelados, mas são filmes que têm conceitos muito complexos e são conceitos muito pessoais do próprio Christopher Nolan, sabe? São conceitos muito pessoais do próprio Christopher Nolan que ele gosta de trabalhar. Nenhum outro diretor teria um orçamento tão grande para fazer algo tão grande. E o Nolan, nesse filme aqui principalmente, depois da trilogia do Batman, ele ter feito esse filme, e esse filme ter sido um sucesso econômico igual ele foi, é algo que consolida o Nolan como o único, talvez um dos poucos, mas eu acho que o único cara capaz de fazer esses filmes gigantescos e complexos e fazer dinheiro com esses filmes. Então esse filme consolida o Nolan como um cara diferenciado em Hollywood mesmo, sabe? Algo que agora, por exemplo, ano passado ele lançou o Oppenheimer, algo que ele reafirmou com todas as letras, sabe? Então galera, vocês gostam de Interestelar? Deixa aqui nos comentários se vocês gostam. Não assistiram ainda? Eu recomendo que vocês assistam demais. Deixa aqui nos comentários, deixa um like aqui que vai ajudar demais o canal, galera. E até o próximo vídeo e tchau!